Fala rapaziada, como é que vocês estão? De boa, tranquilo, suave? Eu sou o Mr. Tomato e hoje eu tô aqui pra falar pra vocês sobre o caso da HBO Max, no caso, o caso do Corey, tá? Que é um dos youtubers aí gigantescos da plataforma, principalmente sobre jogos indie, terror, tá ligado? Essas paradas aí, e sinceramente falando, ele é um dos meus youtubers favoritos, se não meu favorito, tá? Eu gosto muito de você, Corey, tamo junto, eu sei que você nunca vai ver esse vídeo, mas foda-se, tamo junto. E na verdade, eu sei que você pode estar pensando que eu tô um pouco atrasado, já que isso aconteceu em 2023, mas na verdade eu tô aqui para falar para vocês sobre a resolução de todo esse caso. Até porque em 2023 meu canal nem sequer existia, então não tinha como eu comentar sobre. Porém, sim, esse caso eu acompanhei na época e eu lembro de todos os detalhes e caso você queira, né? Caso você queira não, eu vou dar um resumo, tá? Então se você não quiser ver o resumo, então você pula pra essa parte no vídeo aqui, que né, e a gente já vai ter terminado de explicar, né? Então vamos lá, né, rapaziada? Mas antes de tudo, já deixa seu like e se inscreve pra me ajudar bastante, fortalecer pra eu postar mais vídeo e postar mais vídeo com frequência, quem sabe, né? Então vamos lá. Recentemente o caso do Corey da HBO explodiu um pouco aqui, mas pra gente detalhar um pouco, basicamente em 2023 aconteceu um documentário chamado O Massacre de Realengo, que pra quem não sabe, o massacre de Realengo foi um massacre que aconteceu lá no Rio de Janeiro em 2011 ou 12, se eu não me engano, eu posso estar errado, tá? Mil desculpas. Que no caso foi um massacre totalmente terrível, né? Causado por um cara que, graças a Deus, já não está mais entre nós, onde houve muitas vítimas e, sinceramente, minha solidariedade para todas as famílias. O que acontece é que, no caso, uns 12 anos depois, 13 anos depois, acabou sendo lançado um documentário sobre o ocorrido que aconteceu, e na verdade é legal, né, mostrar para as pessoas como que foi, planejado isso, sabe, documentar sobre isso, porque é um acontecimento importante. Geralmente acontece com muitos grandes acontecimentos, mas o que foi o principal não foi nenhum dos episódios ali, no caso mais especificando o episódio 3 da série, onde ele aborda sobre fóruns, sabe, internet, falando pra você tomar cuidado e não sei o que, principalmente com pedófilos, digamos assim. Mas o que a gente tá especificando aqui é que durante um certo minuto do episódio, eles acabam citando nosso youtuber Corey, assim como eles também citaram um outro youtuber que é o Speed, né, não o Aisho Speed, esse Speed aqui, que não tem nada a ver. Aí você pensa, pô, por que eles citaram um youtuber que faz vídeo de, tá ligado, FNAF, Undertale, teoria, né, pop playtime, jogo indie, tá ligado, jogos de terror, esses bagulho assim, porque o que tem a ver, né, a galera pode pensar isso. Aí eu te explico, nada, não tem nada a ver. O real problema foi que durante esse documentário eles acabaram citando que o Corey era um canal, no caso, melhor dizendo, era uma Disneylândia do aliciador. Meu parceiro, acho que você não ouviu errado. Esse cara aí que tá com o rosto censurado, porque, você tá com medo de tomar um processo? Também, mas porque eu só não vou mostrar porque, tá ligado? Não pedi licença pro cara, nem nada, e óbvio que o cara nem me conhece, mas o que acontece é que acabaram citando ele, né, todo o trabalho dele, e mais especificamente desse vídeo dele do FNAF, contando a história de FNAF, que é um vídeo muito bom, por exemplo, tá? Então assiste lá se você puder ajudar ele. E na verdade, assim, cara, o cara nem pesquisou o canal do Corey, tá? Pesquisaram, na verdade, FNAF, e por coincidência do destino apareceu aí, né, o canal do Corey, o vídeo do Corey, e acabaram falando, não, pô, vai ser esse aqui, e pronto. E assim se tornou uma polêmica gigantesca, já que como isso passou num canal fechado, pode pensar, pô, poucas pessoas viram. Não, meu irmão, não foi poucas, porque é um canal que, por mais que seja um stream que você tenha que pagar por não sei o que, ainda assim tem todo aquele bagulho de tipo assim, cara, tá ali pra qualquer um ver, ou seja, milhões de pessoas viram esse documentário. E aí, né, vários pais desinformados começaram a atacar hate contra o Corey, começaram a, tá ligado, achar que o Corey era uma pessoa muito ruim. E consequência disso, infelizmente, né, eu não quero comentar isso nem um pouco assim, cara. Quero falar de uma forma um pouco mais séria, tá ligado? O pai do Corey, infelizmente, acabou vindo por falecer. E na verdade, meus pesos, Corey, sinceramente, eu não tenho noção de como é perder um pai. Não tenho noção de como é perder ninguém, né? Mas assim, cara, de verdade, mil perdões, tá ligado? Tipo assim, cara, meus pesos pra você, mano. De verdade, eu lembro que todo mundo na época ficou do lado do Corey. E isso foi um acontecimento
que provavelmente deve ter marcado a vida dele, principalmente pela perda do pai. E aí o que aconteceu, né, mano? A HBO não deu resposta. Esse cara que falou um monte de bosta do cara, fez uns vídeos respondendo, né? No final não foi respondendo nada. Na verdade, foi mais parecendo um adulto que não sabe de nada e acha que entende de internet, quando na verdade, não. Esse cara não entende nem um pouco de internet. Ele acha que o Corey é não sei o que. Fizeram prints falsas do Corey dizendo que uma pessoa foi abusada pelo Corey, tá ligado? Se você me entende assim. E na verdade, ela, tipo assim, eu não preciso nem dizer se essa print é fake ou não. Enfim, eu não vou voltar nesse assunto. Porém, o que acontece é que agora o Corey deu uma notícia pra gente, né? O Corey deu uma resposta depois de 3 anos. Claro que ele respondeu naquela época, né? Todo mundo ficou do lado dele, com razão. E assim, cara, ele lançou um vídeo recente falando sobre como tudo se encerrou. No caso, depois desse documentário ter sido lançado, o Corey fez, né, um vídeo resposta, e além do vídeo, ele meteu um processo na HBO Max, com razão, que por sinal ele não podia falar nada sobre durante 3 anos, ou seja, ele não podia ver vídeos respondendo isso, dar a opinião dele, ele só poderia dizer o que aconteceu, né? E sejamos sinceros, rapaziada, não tem muito como você não ficar do lado do Corey se você não estava quando isso aconteceu. Se você não sabia, tudo bem, mas se você não estava, tipo, do lado dele, assim, cara, mesmo vendo todo o canal dele e tudo mais, meu irmão, vai se tratar e vai se ferrar com toda a vontade do mundo, tá? Acontece que, basicamente, cara, a HBO não deu nenhuma resposta, e também que todas as acusações feitas por esse cara não faziam nenhum sentido, né? Ou seja, como vocês puderam entender, o cara tava acusando até mesmo o Corey de, tipo assim, o cara tava até dizendo que o caso do Corey, no caso o canal do Corey foi uma inspiração, tá ligado? Foi tipo assim, foi ele que tinha tudo a ver, sendo que o canal do Corey só começou em 2014, se eu não me engano. Não, acho que 2013. E até FNAF ele tava falando que era um exemplo do que, nossa, que causou, que deu gatilho pro cara pra ele fazer aquele massacre. E sinceramente falando assim, cara, não, eu acho que isso é mais do que óbvio do que não, tá ligado? Não foi, não tem como. O FNAF foi criado em 2014, o massacre foi em 2011. Então assim, cara, é literalmente impossível isso ter acontecido, né? E eu não preciso dizer o porquê. Aí o que aconteceu é que o Corey venceu esse processo agora, né? Na verdade, eu vi muita gente comemorando, finalmente o processo acabou. E foi assim, cara, um caso que destruiu a vida dele, né? Destruiu assim de diversas formas. Não vou dizer que acabou, porque ele teve vários incentivos pra... Pô, assim, cara, eu digo por mim, assim, se fosse comigo, tá ligado? Eu não sei se eu aguentaria tanta pressão. É claro que eu tentaria me refutar, mas eu não sei se eu aguentaria tanta pressão assim pra, tipo assim, continuar com, sabe, trazendo vídeos depois de tudo. Mesmo que depois que eu vencesse, que eu conseguisse provar, talvez eu voltasse à internet só pra falar, tipo, cara, eu venci, né? Mas eu não ia querer que a galera, tipo, achasse que eu era aquilo que, mesmo a maioria das pessoas sabendo que não, vocês estão ligados, não preciso dizer, mas, tipo assim, cara, ainda tinha pais desinformados achando que sim, que o Corey era não sei o que, mandaram ameaças pra casa do cara, pra você ver o nível que a coisa chegou, tá ligado? E assim, cara, eu por exemplo, assim, não aguentaria uma pressão dessa. E assim, cara, graças a Deus não aconteceu comigo, mas assim, cara, eu vejo como que a galera, tá ligado, não pensa antes de fazer o bagulho. Parece que foi um documentário que um cara só falou um monte de merda e não passou por ninguém, não passou por verificação. Nenhum dos caras lá de cima da HBO falando, não, opa, peraí, rapaziada, não vamos postar um bagulho que a gente nem averigou, só deixamos um cara falando, não, vamos ver as verificações ali. Como que ninguém, tipo assim, cara, viu que o cara tá falando besteira, ninguém viu que ele pegou um canal aleatório, o cara nem teve o trabalho de pesquisar Corey, não, ele pesquisou FNAF, ou seja, se aparecesse qualquer outro canal, ele já teria usado de exemplo, tá ligado? Ou também eu vou dar só um outro exemplo aqui, um pouquinho rápido, onde ele usou o canal do Speed, né, que eu falei um pouquinho mais cedo, e ele pegou um vídeo dele sobre Free Fire, tá? Na verdade, era um vídeo falando sobre, né, justamente como você não cair, né, nesses chat, tá ligado? Realmente, no caso ele usou de exemplo aí um vídeo, né, do Speed, onde ele tá falando justamente o oposto do que ele usou, falando pra você tomar cuidado com pessoas por aí em chat, não ficar clicando em link, tá ligado? Nesse sentido, você entendeu, sabe, o básico, uma informação geral, e o cara distorceu totalmente o comentário. Eu vou pegar aqui o comentário dele. E aí, no caso, cara,
para esse vídeo aqui, o chat mais 18 do Free Fire, onde é um vídeo que ele justamente explica, né, como eu já disse anteriormente, sobre você tomar cuidado, sabe, justamente com essa galera que é tipo pedófilo, tá ligado? Tipo esse exemplo que ele deu aqui, alguma mina de 10 a 14 manda pedido, sou gamer e youtuber, recrutando alguém, tá ligado? Tipo assim, dá pra ver claramente por aí, e você entendeu o sentido do vídeo do cara. E aí, né, o nosso mano, que eu não vou citar o nome, pega esse comentário fixado pelo o Speed, né? No caso eu chamo de Speed, mas é a Speed X. Rapaziada, desculpa pelo áudio estourado, eu tô aprendendo a editar no Vegas, por isso esses últimos vídeos veio mais bugado. Aí deixou o link do Discord e o link do canal. É literalmente isso, o comentário do cara. Agora, o que falaram dele foi isso aqui que falaram. Aí como vocês puderam ver, ele simplesmente distorceu totalmente o sentido da palavra. Tipo assim, ali ele tava falando sobre que ele não conseguiu editar o vídeo muito bem no Vegas, que ele tá aprendendo a usar, e o cara simplesmente fala, isso é uma prática de aliciador. Então assim, cara, se dá pra entender o quanto é que os caras não conseguem averiguar uma situação que poderia ser evitada de uma forma tão simples. Uma pessoa poderia ter ido ali e falado, opa, peraí, vamos ver isso aqui, né, e tal, pra gente, né, poder postar pra milhões de pessoas verem nosso documentário. A gente tem que averiguar as nossas informações que a gente mesmo tá falando. Ou antes, tipo assim, cara, por que que ele só, tá ligado? Antes disso tudo acontecer, por que que antes do documentário não foram lá e pesquisaram, sabe? Tipo assim, não, vamos ver aqui uns casos de pedofilia e tal, uma coisa a ver. E também, outra coisa, por mim, assim, minha opinião, tá? Se você tá fazendo um documentário sobre um massacre que aconteceu, que é muito triste, por sinal, você não vai lá e vai citar, entende? Você não vai citar nenhum youtuber, você não vai citar videogame. Pô, o cara chega até a falar que o próprio Counter-Strike foi usado pelo o assassino, no caso, o cara que fez o massacre, né? Um monstro desse usou o Counter-Strike pra treinar sua mira. Entende o nível que a gente chegou aqui? Basicamente, assim, cara, um bando de adultos acha que sabe o que tá falando porque eles estão usando um terno, um óculos e tá na frente de uma câmera. Não, então não é verdade, pô. A informação é verdadeira. Porque se eu tô falando aqui, eu que posso mentir pra você, por exemplo. Não tô falando que é mentira, não tô acusando. Mas imagina que eu diga aqui que eu tenho, sei lá, 15 anos de experiência com internet, não sei o que. E aí eu solto uma puta mentira de um cara que eu nem sei quem que é, porque eu chutei, porque eu pesquisei FNAF e apareceu ele por algum acaso. E aí eu vou lá, minto um monte de coisa, mas não, tô certo, porque eu tenho 15 anos em não sei o que, eu tenho doutorado em não sei o que, porque eu tenho mestrado, porque eu tô usando terno, porque eu tô usando um óculos, porque eu tô falando de uma forma mais posturada, porque eu tô sentado num documentário com uma câmera boa, porque eu tô numa iluminação agradável. Entende o que eu tô falando, tá ligado? Você entendeu? Porque eu tenho um roteiro, não sei o que, e é nessa pegada. Então, tipo assim, cara, são um bando de coisas que podem ser evitadas de uma forma tão fácil. Assim como todo mundo, o cara teve até o trabalho de falar que ele tava se prejudicando no final das contas, ele tava falando que a esposa dele tava com medo de sair na rua, com medo de, tá ligado? Alguma coisa ruim acontecer. Enquanto depois ele falava, se o Corey, por exemplo, tentar contra a própria vida, isso não é nossa responsabilidade. Como se, tipo assim, não, cara, eu falo um monte de merda do cara, eu vou lá, eu falo um monte de coisa que eu nem sei, julgo o cara num documentário que milhões de pessoas têm acesso, mas aí se o cara tentar alguma coisa contra ele mesmo, não, isso aí já não é com a gente, né? Eu criei o problema, mas aí se o cara resolver de uma forma muito ruim, aí já não é comigo, tá ligado? Assim, o que me indigna mais de tudo isso, assim, cara, é que o cara começou a tentar levar pro lado, tipo assim, pessoal, como se todo mundo, tá ligado, no caso do Corey, tivesse fazendo um ataque pessoal pra ele, né, pro cara em si que falou isso durante o documentário, que eu não vou citar o nome mais uma vez. E o que mais me deixou indignado nessa situação toda, assim, foi, assim, cara, tipo assim, imagina você ter um trabalho imenso, no caso imenso não foi, porque foi ridículo aquela print, pra você tentar difamar um cara que nunca fez nada pra ninguém. Eu acho que dessa plataforma aqui, ele é um cara que eu conheço, assim, um youtuber mesmo, que eu conheço que nunca fez nada de errado. Assim, pra mim, cara, ele é um puto exemplo de cara que só se fode sem ter feito nada. O tanto de coisa ruim que o Corey já passou na vida dele, cara, são tantos exemplos que eu simplesmente não consigo citar. Enquanto tem tantos criadores por aí que já fizeram mas tanta coisa pior e estão por aí imunes, sem ter consequências, sabe? Isso me deixa
muito, mas muito chateado. Bom, rapaziada, eu acho que é isso. Eu não sei se tem muita mais coisa pra falar. Na verdade, tem alguns pontos que eu queria ressaltar, como por exemplo, o filho do cara veio a público aparecer só pra falar mais merda ainda do que o pai já falou. E bom, eu não tenho muito mais o que dizer. Eu acho que o vídeo vai ficando por aqui. Então, assim, cara, se você gostou, pô, tamo junto. Agradeço de verdade, tá? Eu tô com a voz assim que vocês tenham percebido, é porque eu tô com um vírus que tá por aí, que eu acho que é o Infisol. Não, peraí, falei merda. Influenza, é esse aí mesmo. Aí eu tava com febre esses dias assim, e a minha voz também ficou muito ruim por causa desse vírus. E é por isso que eu tô tossindo, que eu tô com a voz assim, tá ligado? Mas é isso, tá? Se vocês gostaram, mano, tamo junto, tá? Eu também quero que vocês deem um apoio mais pro Core, não é nem muito pra mim. Até porque esse vídeo aqui, mesmo que ele fosse monetizado, que ele não é, porque o meu canal não é monetizado, ainda que esse canal fosse monetizado, eu não iria monetizar esse vídeo, tá? De forma alguma, contar um total respeito ao Core, né? Eu admiro ele muito, assim, cara. E, na verdade, eu acho que em todas as lives do Core eu mando um donate pra ele, né? Tanto pra ajudar, tanto que eu gosto de, às vezes, conversar com o Core por pelo menos 5 segundos, por mais que ele não me conheça. Então, é isso. E de fã pra fã, cara, assim, cara, você respeita, caso você gosta do cara, gosta do trabalho dele. Então, assim, não manda crítica, sei lá, pra Bill Max, não vai atrás do cara que eu não citei aqui o nome pra xingar, tá ligado? Assim, de respeito, assim, cara, é só você não fazer nada. É só você simplesmente, sabe, só dar suporte ao Core e não fazer mais nada pra tentar atacar alguém. Se você, tipo assim, alguém te ataca, você revidar é a pior coisa possível, tá ligado? Então, assim, cara, nem é com vocês, mano. Então, se você for apoiar de uma forma, apoia o Core. Mas, então, não tem muita mais coisa pra fazer, né? Ele venceu o processo, que bom. Na verdade, eu fico muito feliz por ele. Demorou 3 anos, tretas em encerrar. Mas é isso, né, rapaziada? Tamo junto, valeu, falou e até a próxima.